Olá, bem-vinda, bem-vindo à segunda temporada do Abradilan Cash. Eu sou a Viviane e a gente está começando mais um episódio. O tema são as tendências que irão conduzir o varejo farma. E o nosso convidado é Sérgio Mena Barreto, CEO da Abrafarma, mentor de liderança, carreira e propósito e também escritor. Sérgio, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Viviane, mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui para a gente conversar um pouco sobre varejo, farma, que é a coisa que a gente gosta bem. Gosta muito, né, Sérgio? É isso daí. Antes, você que está assistindo a gente, esse programa está disponível, se você está no Spotify, esse programa está disponível no YouTube, então você pode se inscrever no canal e ativar as notificações. E aqui no Spotify você pode seguir o perfil da Abradilan e acompanhar todos os próximos episódios da nossa segunda temporada. Bom, a gente vai falar de tendências anunciadas inclusive pela Abrafarma nas redes sociais. E a primeira delas, Sérgio, é a resiliência do varejo. A gente continua crescemos aí. A gente sabe que os percentuais nunca são exatos, então eu tenho alguns números, mas a gente precisa relativizar um pouco. Tem um dado de que crescemos 12% em 2023, vamos crescer entre 9% e 11% em 2024, segundo dados da Close-Up. E aí essa resiliência, Sérgio, vamos refletir um pouquinho sobre ela. Por que o setor vem crescendo, continua crescendo? Por que esse cenário é positivo? Nós somos mesmo um setor resiliente. O setor de saúde, o setor de farmácia, é um setor que é muito essencial na vida das pessoas, né? Esse crescimento, Viviane, assim, acho que a gente pode separar, né? Então, em algumas análises. Vamos lá, vamos separar. Primeiro, a Abrafarma realmente tem um crescimento forte. E aí nós estamos falando não de um ano, não de 2 anos, mas dos últimos 20, 25 anos, né? O crescimento, último ano, 12,5%. Esse ano a gente projeta entre 12% e 15%. Esse dado aqui é um dado geral, de mercado, exato, tá, pessoal? Não é um dado específico da Abrafarma. Mas nossos dados específicos, isso, né? A gente chegou a 91 bilhões de vendas, né? Agora, mês passado, 1 bilhão e 100 milhões de atendimentos. E a gente passado que você diz é fevereiro de 2024. Então a gente tem 10.400 lojas atualmente, a gente tem 92 mil farmácias no Brasil, a gente tem um pouco mais de 10% das farmácias. E a gente tem mais de 50% de algumas categorias, né, como medicamento de prescrição, higiene e beleza, nutrition e várias outras. E assim, como que a gente separa isso? Quais são os elementos dessa resiliência? Eu diria que você tem um processo aí que está baseado, primeiro, em expansão, que é uma coisa que é forte na Abrafarma. A gente abre 7 a 8% de novas lojas. Ou seja, o setor cresce abrindo loja, expandindo. E segundo, melhoria de gestão, ou seja, ter uma gestão cada vez melhor, porque aí a gente, por meio da gestão, a gente tenta superar os problemas que a gente tem, né? A gente tem um setor que ainda continua sendo ineficiente, do ponto de vista logístico, não que a distribuição não seja boa, não que a indústria não seja boa, mas para a nossa dinâmica que a gente tem, por exemplo, a gente ainda continua sendo aquele setor que a gente coloca 100 pedidos e recebe 70 só de volta, né? Que já tem uma falta aí de entrega de 30, que a gente teve que superar isso com uma malha logística muito grande, né? Por isso que eu falo que metade vem da expansão e metade vem da gestão. Metade vem de você entender melhor o paciente, identificar todas as vezes que você vai, ter uma malha logística que te permite abastecer bem as lojas e superar essa ineficiência setorial de logística que a gente tem. E então você acaba montando uma fórmula, né, que funciona e que faz com que essas lojas, essas farmácias vão crescendo ao longo do tempo. Eu acabei de vir de um evento enorme, gigantesco. Eu estava dizendo lá que hoje a base do sucesso de qualquer negócio é o uso de dados, e uso bem feito de dados, né? Me lembro dos primórdios, 34 anos atrás, quando eu comecei nesse setor. Eu vim do setor de tecidos, eu vim da Pernambucanas e fui trabalhar... Eu sabia disso. Eu vim da Pernambucanas, trabalhava na Pernambucanas, né? E existe até hoje a Pernambucanas. Existe até hoje, e a gente tinha uma matriz do Ceará, eu sou cearense, e a matriz do Ceará fechou, e aí eu montei uma consultoria, e nessa consultoria eu fui trabalhar na PagMenos, fui dar um curso da PagMenos e acabei indo fazer a gestão de RH e marketing da PagMenos. Eu me lembro como que a gente abria a loja no começo.
Se a gente pegava uma copa de uma loja de uma outra cidade, quando eu fui fazer a primeira expansão, quando eu fui para Mossoró, abri a primeira loja de Mossoró, peguei uma cópia de uma loja do bairro de Montese, lá no Fortaleza, e aí eu montei uma loja igual em Mossoró. Claro que isso é um achismo gigantesco naquela época, né, dos anos 90. Exatamente. Hoje você são dados, hoje você tem um uso de ferramentas super avançadas, você cruza com dados públicos, dados próprios. E hoje uma loja praticamente abre madura, né? Ela está no primeiro ano de uma loja de rede, hoje em dia. O empresário já passou tanto tempo olhando o ponto, olhando o mix para aquele público que vai consumir ali, ele já fez um monte de teste, avaliou um monte de coisa, quando ele abre... E usa bem dados, né? Já usou geolocalização antes. Então, quando ele abre isso, já é uma... Hoje em dia se fecha muito pouca loja, né? Então, o nível de... Abre mais do que fecha. Assim, claro, se a gente for olhar o mercado com dados, com lupa, a gente vai ver que tem 2 segmentos que abrem muitas lojas, que é a Abrafarma e Febrafar, né? E a gente realmente tem mais fechamento que abertura em outros segmentos. O segmento de grandes redes, Extra Abrafarma, mais fecha do que abre. Associativismo, Extra Febrafar, fecha bastante. Independente também. Então a gente tem esse movimento desse mercado que puxa por causa de 2 entidades que estão ainda com essa velocidade toda. Então esse elemento, ele é muito forte. Tem que abrir loja, mas abrir bem, né? Abrir uma loja que você não vai fechar, abrir uma loja que você tem um grau de assertividade muito forte para abrir. Qual o tempo médio de amadurecimento de uma loja nova? Só uma curiosidade. Antigamente a gente dizia que uma loja estava madura no 4º, 5º ano. Hoje ela está madura, dependendo da qualidade da abertura, você está com ela madura no final do primeiro ano. Né? Mudou muito, né? Mudou muito. Agora, Sérgio, a gente abordou esse tema, né, nos debates aqui a gente está gravando esse podcast no Conexão Pharma, e aí a gente falou sobre isso, né, no painel de líderes. Essa resiliência, você também não acha que está muito associada à importância que o nosso setor tem? Porque nós somos o setor mais importante, porque a gente está falando de saúde, a gente está lidando com a saúde, o medicamento é um bem necessário. Isso também não é um fator que faz com que a gente continue crescendo, apesar das crises que a economia enfrenta? Eu sempre digo que o setor de saúde, farmácias mais especificamente, né, é o último a entrar numa crise e é o primeiro a sair dela, porque realmente a gente trabalha com um bem muito essencial. A gente também está passando por uma era de envelhecimento da população, né? Não só envelhecimento, as pessoas estão vivendo mais, né? Então você fica idoso e é um idoso que vive por mais tempo. Que toma vários medicamentos. Você tinha, no passado, você chegava, lembro muito bem, quando eu era criança, você via uma pessoa de 50 anos, ela estava idosa, né? Ela estava à beira da morte, vamos dizer assim. Hoje em dia você vê 50 anos, está começando, né? Você vê pessoas com 70, 80 anos de idade, super bem. E isso é uma preocupação dos governos, da questão a longevidade é um problema. A nossa pirâmide, né? Vai ficando cada vez mais chatinha. Sim. E você precisa ter mais recursos de saúde, de previdência social, para atender essa pirâmide. Do lado nosso, que é o lado do negócio, não há coisa melhor do que ter uma população mais velha. Mas tem algumas indústrias que vão ter um desafio grande. Só abrindo um parênteses aqui, não é o nosso tema, mas, por exemplo, as indústrias que fabricam produtos para infantis, alimentos infantis, porque se a população tem cada vez menos filho, tende a ser desafiador para esses fabricantes se manterem no mercado. A Europa vive esse dilema de famílias que têm cada vez menos filhos, né? A gente ainda nasce muita criança no Brasil. A gente tem, cada ano, 1 milhão de pessoas ultrapassa a barreira dos 60, mas ainda nasce 2 milhões. 2 ponto alguma coisa, 2,8 filhos por Então ainda família. Tem um mercado bom, mas realmente tem algumas economias que envelheceu bastante. Uns anos atrás, a Abrafarma faz missão todos os anos, né? A gente já faz missão internacional há 25 anos. E uns anos atrás nós escolhemos o Japão. Porque o Japão é proporcionalmente o país que mais tem idosos no mundo. E aí nós fomos olhar para a farmácia japonesa, né? Fomos lá com esse olhar. Como é a farmácia? Boa pergunta, o que teve que fazer?
Então você tem todo um cuidado, velocidade de atendimento, né? Você é um atendimento que é um atendimento tem que ser mais cuidadoso, mais lento. Você tem nas gôndolas, uma coisa que tem muito lupa para ler embalagem, né? Pessoas que possam auxiliar na compra. Porque imagina, se chega um idoso e ele tem uma jornada ali na cabeça, se ele não anotou, ele não vai lembrar. Ele se perde. E muitas vezes ele vai dizer, eu preciso de um produto para... Então você tem que ter uma venda assistida. Porque né? não encontra no ponto de venda, não consegue identificar no ponto de venda. Exatamente. Então você vai ter que ter a venda assistida ali, você vai ter que ter no próprio farmacêutico, no próprio atendimento, um atendimento mais, digamos assim, próximo, né, para evitar um abandono ao tratamento, para garantir que o idoso saiba utilizar bem aquele produto que ele está levando. Então são uma série, fora de cuidados de estrutura mesmo, né, de acessibilidade, é uma coisa que assim, poucas farmácias aqui no Brasil, a gente tem poucas vezes tem banheiro para cliente, por exemplo. Tem poucos lugares. Agora imagina que um país, quando você tem uma longevidade mais alta e você tem a questão da incontinência, se você não usa fralda, você vai mais ao banheiro. Então até nisso, assim, você está aberto para atender essa necessidade do consumidor. Então foi uma coisa que a gente foi ver lá atrás. Isso trouxe bons frutos, né, para as lojas da Abrafarma, essa nova geração de lojas. Inclusive, eu quero até... Já com esse cuidado. Eu fiquei impressionada. Eu abri uma indiana na cidade onde eu estou morando atualmente e eles estão com uma estrutura fantástica de banheiro, atendimento, local para o idoso sentar. Sim, mas tem espaço. A gente sabe que a maioria das farmácias não tem esse espaço todo, né? A metragem de loja é menor, não é o caso da Abrafarma, mas a metragem é menor. Bom, falamos da resiliência. Eu acho que a gente tem muitas oportunidades para o setor continuar crescendo, né? Acho que... O Brasil vai continuar envelhecendo. Algumas soluções de saúde vão continuar chegando e a farmácia tende a ser a porta de entrada do sistema. Eu estava dizendo esses dias, nós temos no Brasil 50 mil UBS, mais ou menos. Uma UBS para cada 5 mil habitantes. Nós temos 90 mil farmácias. Uma farmácia para cada 2 mil. A farmácia é a verdadeira UBS do Brasil, né? É o local, a porta de entrada e isso é muito importante que a gente tenha, digamos assim, consciência disso. Porque isso é uma mudança de mentalidade, né, Sérgio? Assim, porque uma coisa a gente fica no discurso, outra coisa é realmente quem está lá na ponta entender e abraçar esse conceito, Exatamente. Independentemente se ele é um independente, se ele é um de grande rede, se ele é qualquer tipo. Ele pode, da forma dele, de alguma maneira, levar isso, né? Vale passar esse conceito, eu acho que vale para todo mundo. Sem dúvida. A questão da longevidade, do acesso. A gente está saindo, gente, de um modelo que é um modelo muito transacional para um modelo mais relacional. A gente tem que perceber isso e atender essa demanda. Ontem eu estava num evento, falei aqui, né, com muita gente, 4 mil pessoas de tipos diferentes de farmácias, e muita gente me abordava, gente que tem 2 lojas, 3 lojas, 6 lojas, gente que tem uma loja. E assim, e as pessoas percebendo que também tem uma mudança do próprio consumidor, sabe? O consumidor, até pela internet, pela conectividade, as pessoas, digamos assim, estão mais ávidas por conhecimento, estão mais desafiadoras, no sentido de que elas já leram alguma coisa. Então elas chegam na loja também, na farmácia, com uma certa informação, uma informação básica. Então... Ela quer confirmar aquela informação. Exatamente. Ela quer ter a experiência daquele produto, ela quer pegar naquele produto, olhar a embalagem. E às vezes ela quer uma alternativa ao que ela vê. Você tem alguma outra alternativa para mim? Alguma coisa que eu possa substituir porque está muito caro? Tem alguma coisa? Então essa onda do relacional que veio para ficar, ela vem sendo trazida pelo empoderamento do paciente, pela experiência da Covid, né, que todo mundo passou, a história da comorbidade e tudo mais, e pelo maior envelhecimento da população. O jovem ele quer entrar na loja e resolver rápido. A pessoa que é mais idosa, ela quer entender, quer fazer a melhor escolha, e aí, se souber fazer isso, vai fidelizar o cliente. O desafio é ter uma equipe que dê conta de atender a todos esses perfis. Sérgio, você falou do modelo relacional, que é o modelo humano, né? O olho no olho, a interação, o acolhimento.
Mas a gente também vai falar aqui de uma tendência que é o uso cada vez maior. É claro que a gente está falando de uma coisa iminente ainda, né? Que é da inteligência artificial, mas a gente já tem soluções no Pharma para precificar, para atender, usando inteligência artificial. Então a gente são 2 pontos que eu acho interessante a gente analisar, que a gente tem a demanda de um acolhimento, de um atendimento humanizado, mas a gente também tem o uso cada vez maior das tecnologias. Então queria te ouvir sobre isso, sobre essas aplicações que a farmácia consegue fazer precisando estar humanizada, ser humanizada no seu atendimento. Primeiro, assim, eu não acredito no desemprego, no desespero que às vezes se comentou aí na imprensa, tal, redes sociais, né, por conta da inteligência artificial. Porque a gente quando fala em IA, a gente imagina um robô, a gente imagina alguém que parece uma pessoa fazendo as nossas atividades. Eu não acredito, assim, não é bem isso, né? Eu acredito na inteligência artificial embarcada para liberar cada vez mais a inteligência e a energia humana que a gente tem que ter para fazer coisas mais nobres. Sim. Por exemplo, um farmacêutico numa farmácia, ele fica a maior parte do tempo numa burocracia infernal, né? Isso tudo, esses processos, que são processos de conferência, de análise, processo de atendimento legal, isso tudo pode ser automatizado, isso tudo pode ser feito por inteligência artificial. Eu me lembro muito, quando eu estava na Pague Menos, quando eu fui diretor de operações, a gente já tinha um sistema preditivo de demanda, um sistema que fazia correções de demanda e análise, que não era só a média, com uma inteligência, com um módulo de inteligência artificial embarcado. Eu não estou falando de um negócio de 30 anos atrás, tá? 25 anos atrás. Então, essa inteligência artificial ela não é nova, ela está embarcada em muitos processos, que agora, obviamente, com o avanço da tecnologia, isso fica mais acessível e mais barato. Então, o que a farmácia tem que pensar é o que eu faço que me dá trabalho, que é repetitivo, e que eu posso tornar mais rápido utilizando a inteligência artificial para entregar, por exemplo, um resultado para o meu atendente, para o meu farmacêutico, para que ele possa agir mais rápido, para que ele possa agir com mais, digamos assim, liberdade junto ao cliente, para que a minha compra seja mais efetiva, para que a minha predição de falta seja mais eficaz, de modo que eu libero essa parte que é difícil, né, custosa só por dividir processo, para que as pessoas possam utilizar o seu tempo e a sua inteligência para atender melhor o cliente, né? Para inovar, né? Para fazer coisas que o processo muitas vezes demanda, por ser muito trabalhoso, faz com que a pessoa não tenha tempo para isso, né? Não tenha tempo para criar, por exemplo, né? Imagina todo o processo de compras, né? Com as ferramentas adequadas, o processo de negociação, se tudo foi integrado, e se a previsão que vir do sistema com inteligência artificial for assertiva, você não vai ficar longas horas em reuniões e fazendo cálculos para saber se aquilo faz sentido. Mais tempo para atender, né, para ter novas ideias, para atender o idoso, né, para inovar, para introduzir coisas novas, né, para ter uma agenda educacional com a população que a gente não tem hoje, né? Então tudo deveria ser, e vamos utilizar a inteligência artificial ao máximo para reduzir o atrito, reduzir a fricção. E aí uma terceira tendência que está muito ligada ao uso da inteligência artificial é esse varejo hiperautomatizado. A gente tem aí, por exemplo, tecnologias contra perdas, câmeras, sistemas antifraude, tudo isso muito acessível, mas ainda um pouco longe da realidade da maioria, né? Eu vi essa história da automatização, eu vi duas realidades distintas. Como a gente viaja muito, né? Uma, a Abrafarma toda foi para a sede da Amazon e Microsoft, lá em Seattle, uns 2 anos atrás. E aí a gente viu as lojas automatizadas da Amazon, muito lindo, mas o que ele demanda é uma tecnologia. E eu mesmo, eu até reclamei depois, eu fiquei com uma sensibilidade no olho, com eu ficava vendo os flashes azuis assim o dia inteiro. O dia seguinte que eu entrei na loja, ou seja, deve ter muito raio de, né, sei lá,
infravermelho, captação ali, que aquilo, para mim, como consumidor, foi ruim. Muita tecnologia embarcada, muito caro. É uma forma de fazer. Mas, por exemplo, você vai na China hoje, você vai em lojas que não tem atendentes, não tem nada. Todo mundo tem um celular na mão, todo mundo usa um sistema de pagamento. É o self-checkout. Self-checkout. Reconhecimento facial já se tornou normal, né? Aliás, na China não se usa nem dinheiro, né, gente? Não tem mais papel nem cartão de crédito. Tudo é pago com sistemas, né? Então, assim, a lógica é essa lógica de ser simples. Por que você monta uma loja que você não tem mais nenhum funcionário, né? Não é porque você quer desempregar. Você pegou aquele funcionário ali e levou para outro local, um local mais nobre. Vê esse modelo aqui no Brasil, nas nossas farmácias? Olha, essa loja hiperautomatizada? Eu acho que isso tem demandas específicas. Por exemplo, você está no aeroporto. A demanda de quem precisa comprar alguma coisa no aeroporto é muito específica, né? E a loja tradicional eu não vejo como substituto, sendo substituída pela tecnologia. Eu acho que essa questão do acolhimento, do contato no setor de saúde, isso é fundamental. Isso não tem, assim, ninguém vai abrir mão disso, sabe? Agora, tudo aquilo que for, por exemplo, uma receita minha, que eu posso automatizar, eu sei que todo mês eu uso aquele medicamento, aquele automático, aquilo é muito mais fácil chegar na minha casa de forma automática. E eu não ter que perder tempo com isso como cliente. Em compensação, eu como cliente talvez vá querer continuar tendo a experiência de a loja para ver produtos e para comparar produtos e para conversar com alguém que sabe muito sobre a minha saúde, né? Não acredito que a tecnologia vai substituir o físico, não, por causa dessa humanização e do acolhimento que a gente tem do setor de saúde, que isso é fundamental. Essa ideia do apoio, de liberar as pessoas para esse atendimento e para coisas que necessitam mais nobres, mais nobres, que precisa pensar, vamos pensar como é que a gente pode melhorar, novas ideias, novos insights. Eu acho que é isso. E aí, uma quarta tendência seria o varejo orientado por conteúdo e retail media. A gente precisa, acho que, explicar um pouquinho o que é esse retail media, que são anúncios nos e-commerces dos varejistas, né? Algumas no setor já fazem isso, como a Raia Drogasil, por exemplo, a Pague Menos, em parceria, a Panvel em parceria com a Unilever, e a Pague Menos também já começou a construir algo nessa linha. Você vê isso como uma tendência mesmo? Isso é uma tendência de varejo, não só farma, de varejo global. Americanas, né? Faz muito, acho que... Não sei se Magazine Luiza... O tema de ads foi o principal tema da NRF, que é o maior evento de varejo do mundo, o Big NRF Big Show, que aconteceu em janeiro em Nova York. Foi o tema do momento. Os varejistas estão se dando conta de que eles têm um ativo muito importante na mão, que é o conhecimento do que eles têm acumulado do usuário, né, do consumidor. Isso, assim, aí isso abre uma outra discussão, que é uma discussão que no Brasil é uma discussão, para mim, muito medíocre, muito atrasada, que é essa discussão dos dados, sabe? Alguém achar que uma farmácia pega o dado e abre o dado individual de um usuário, entrega aquele dado para o plano de saúde ou vai vender. Isso é de uma bobagem, assim, extrema, né? O que a gente tem são dinâmicas de comportamento, sim, essa dinâmica de comportamento, elas podem sofrer influência de propaganda, né, de publicidade, aí vem o ads, né? Então você percebe o quê? Um conjunto de consumidores gosta de comprar um determinado tipo de produto junto com outro produto, e aquele produto que aqueles dois produtos que ela utiliza, ela compra com uma frequência X. Ou seja, para direcionar as ações. Exatamente, entender isso e direcionar as ações, isso é a alma do ads, né? A gente só consegue fazer isso com dados, identificando o consumidor toda vez que ele entra na farmácia. Por isso que as pessoas falam, qual é o seu CPF? O CPF, gente, não é para dar o desconto. Aquilo é desculpa. Na verdade, nós queremos conhecer o máximo aquele consumidor. Quando eu falei que eu abri a loja, que hoje se abre loja madura, e eu abri a loja que, demorava a amadurecer, às vezes uma loja errada, hoje se conhece tanto o usuário daquela região, mas não é a pessoa individual, é a massa de usuários, a média de usuários, que se é capaz de abrir uma loja praticamente madura. Ou seja, imagina o que é você chegar para uma indústria e dizer, olha, produz para mim ano que vem, eu quero 3 milhões de caixinhas de um produto tal. Com certeza que eu vou vender as caixinhas. Porque eu conheço tanto meus usuários, eles são tão estáveis, eles se identificam todas as vezes que eles vão,
que eu sou capaz de ter um nível de previsibilidade enorme, que aquilo é interessante para a indústria, porque dá previsibilidade para ela dar uso das linhas de produção. No final, essa eficiência toda ela é passada para o consumidor. E o consumidor sente isso. Claro que sente. Nada mais chato do que você ficar recebendo propaganda, promoção que não tem a ver com o seu interesse. Exatamente. Então, essa é a nova, digamos assim, a nova fronteira do Ads, né? Dessa loja ou dessa farmácia. Mas isso só para os grandes varejistas, só para as grandes redes. Não, isso eu acho que vai chegar até o pequeno, desde que haja sistemas prontos para isso. Lá nesse evento que eu fui ontem, esse final de semana eu estava dizendo, gente, se você pegar um WhatsApp ou uma planilha e fizer isso, e você registrar todas as vezes que o cliente for na sua loja, começar a compreender o comportamento dele e não perder o contato dele, conectar com ele todas as vezes, de uma forma muito rudimentar, você já está fazendo ads. E se você souber, um cara que assim, uma mulher ela compra todos os meses protetor solar, e ela compra demaquilante, ela gosta de uma determinada categoria. Olha que coisa interessante, avisar para ela com antecedência, olha, chegou uma partida nova de demaquilantes, inclusive a gente está com 15% de promoção para a senhora, passe aqui e venha comprar. Né? Isso é o Ads, feito de forma rudimentar, também. Né? E eu acho que a gente tem esse ativo na mão, que é a compreensão do usuário, que a indústria não tem, por exemplo. A indústria produz o produto, põe na distribuição, põe direto na gente, e aí vai recebendo o relatório do que aconteceu. Opa, está funcionando. Mas quem conhece mesmo, a pessoa que recebe dizendo assim, aquele último demaquilante que você me vendeu, não gostei, porque ele ardeu muito na minha pele. Quem recebe isso é o varejista. Olha, aquele protetor solar que você me vendeu, ele é muito aguado. Então caiu no meu olho ficou ardido, não quero mais esse, me dá um que seja mais firme. Quem sabe disso é o varejista. Então, o que você está dizendo é que o varejista ele tem um super poder, né? Ele mas tem é verdade. Muita informação em mãos. Se organizar isso e utilizar de forma correta, cumprindo a lei, sem dado individual, sim, tem sem a lei geral nada, de proteção de dados, né? tem tudo. Você tem uma massa de conhecimento para dizer para esses clientes, os meus clientes gostam disso, preferem isso, compram nessa dinâmica, compram dessa forma, compram junto com isso. Tem esse objetivo, porque você acaba aprendendo essa inteligência toda. É essa nova fronteira que está se experimentando. E, por fim, uma quinta tendência seria a loja hub, ou seja, a loja como um ponto de serviços, e aí serviços de saúde, serviços de beleza, também é uma tendência. Sim, é uma tendência. Eu dou muita palestra, né? Então, e eu gosto muito de, assim, eu sempre penso que as pessoas, uma imagem vale mais que 1000 palavras. E eu gosto de mostrar a imagem para as pessoas justamente para isso. Então, as minhas palestras eu dou uma volta assim pelas lojas, pelas farmácias, por outras lojas também de varejo do mundo inteiro, mostrando, olha o que acontece, olha para onde está indo, olha essa tendência. Nas minhas últimas eu tenho usado muito um modelo da Boots em Milão, uma farmácia que, além de oferecer todos os serviços tradicionais, também tem uma nutricionista. Olha que bacana. Também tem um osteopata. Você está com a coluna doente, Viviane, você vai onde? Tem um osteopata na farmácia. Todo aquele trabalho que hoje você vai num odontólogo fazer de preenchimento, de botox, faz na farmácia. Infusão em domicílio. Se eu não me engano, está autorizado. Está autorizado. É uma atividade farmacêutica, tem uma resolução do conselho que trata disso. Não é o foco, né? Não decolou ainda no Brasil, mas vai acontecer. Então, assim, essa farmácia onde você vai lá e você resolve, faz a limpeza de pele. Por que eu tenho que ir no cabeleireiro fazer uma limpeza de pele? Que lá é que está um esteticista que vai fazer uma limpeza de pele. É um local um local ideal para fazer isso. Mas, talvez Sérgio, seja a farmácia. A farmácia não corre o risco de perder o foco dela? De se perder quando ela começa a ampliar muito esses serviços? Porque o foco dela é... Hoje a gente sabe que o consumidor vai à farmácia em busca do medicamento. Eu não estou falando só que tem que vender, não é isso. Mas eu estou dizendo o seguinte. O medicamento ainda é o centro de tudo. Sim.
Se ela começa a se abrir muito, existe risco de ela se perder nisso? Eu não estou dizendo uma farmácia prestar um serviço que não esteja relacionado à saúde, mas tudo isso, assim, que eu te falei, desde o nutrólogo, o osteopata, Tudo está relacionado à cuidado saúde. está tudo relacionado à saúde. Lá na Itália, hoje se coloca mapa e holter na farmácia. Para que você tem que ir num hospital, colocar um aparelhinho que vai medir se você está com arritmia cardíaca ou com pressão alta, num hospital, que é uma estrutura cara, quando muito bem você podia fazer isso numa estrutura simples, que é uma farmácia. Então, cada vez mais a farmácia ela vai se tornar esse ponto de encontro, esse hub mesmo, como você colocou, de soluções de pequenos problemas para o paciente, sabe? Isso vai dar dinheiro? Talvez, não sei. Mas eu tenho certeza que isso vai dar fidelização. Porque o que a gente viu na pandemia, da Abrafarma a gente fez 21 milhões de testes rápidos, né, de Covid-19, depois veio o autoteste. Aliás, eu não sei quando esse podcast vai ao ar, posso dar um furo de reportagem? Você gosta disso? Gosta? Todo jornalista gosta. Pode dar o seu... Eu não sei dizer ainda para você a data, mas pode dar o seu furo. Nós estamos em março, né? Está em andamento na Anvisa a análise de autoteste para dengue. Então, muito provavelmente, até o final dessa crise de dengue, a maio, sei lá, talvez... Tem especialistas dizendo que ainda vai março, abril, maio. Né? Aliás, o pico vai ser agora, né? A gente já tem fabricantes de autoteste de dengue? Não temos, porque não foi liberado ainda, mas já está... Já vai ser na próxima de call da Anvisa. Talvez quando for ao ar talvez já tenha passado. Mas assim, anos atrás isso seria impensável, Viviane. Quando a gente fez 21 milhões de testes de Covid, né, não só o resultado financeiro disso, mas assim, você indicou para o paciente uma rota que ele pode contar com aquele estabelecimento para cuidar da saúde dele. Então isso, para mim, isso não tem preço. Isso é uma porta de fidelidade, é uma porta de demonstrar possibilidades num sistema que é um sistema... Nós temos um sistema de saúde, muitas vezes, maravilhoso em alguns pontos, em outro ponto muito deficiente, mas vamos admitir, de um modo geral, a jornada do paciente não é boa. E na farmácia pode ser ágil, pode ser simples, pode ser caloroso, pode ser rápido, pode ser com um sorriso. Então, quando a gente ensina essa rota para o paciente, ele nunca deixa de ir ali. Então, assim, eu sempre preconizo. Toda farmácia deveria ter um sistema de serviços. Porque isso é a melhor porta que você tem para fidelizar o paciente ao longo do tempo. Deve ter uns 4, 5 anos eu fiz uma reportagem falando um pouco sobre o SUS, falando um pouco sobre essas portas de entrada. E aí eu me lembro que eu citei nessa reportagem um programa da Inglaterra chamado, se eu não me engano, se eu não me falha a memória, Pharmacy First, que é aquela ideia seguinte: se você está sentindo algo, vá primeiro à farmácia. E quando eu cheguei a esse programa, quando eu descobri, eu achei aquilo muito bacana, eu achei fantástico. Quer dizer, é uma cultura mesmo, uma posição governamental que está dizendo, olha, está chancelando aquilo. Vá à farmácia primeiro e depois a gente vê o que a gente vai fazer. Isso, porque ali tem um profissional habilitado que pode não só dizer para você, opa, você realmente deveria ir no sistema de saúde, ou pode dizer para você, não, você está apenas ansioso. Você está apenas preocupado. Isso é um problema que você pode resolver com um MIP, por exemplo. Pode resolver de forma simples na sua casa. Mas nós já estamos preparados para isso? Nós já estamos as preparados. redes da Abrafarma estão bem preparadas. Nós começamos a ficar preparados. Eu diria que a Covid ela ensinou muito para a gente, né? Ela aproximou muito o usuário do farmacêutico. Ela, assim, se tem um lado bom nessa pandemia que a gente viu, foi isso. Foi mais esclarecimento para as pessoas e do lado de cá, o profissional sentir que eu posso, sabe? Sentir que ele pode dar esse passo de atender, de ouvir e saber que ele é parte importante desse sistema. Sérgio, foi muito bom, adorei conversar com você, muito obrigada. Bom, prazer também, como sempre é muito legal participar dos podcasts da Bradilan e dos que você, né, faz também nas Confete e tudo mais.
É um prazer falar do mercado e falar de possibilidades. Eu adoro isso. Adoro saber que a gente está deixando um legado, né, de um país melhor em termos de saúde para os nossos filhos e agora mesmo para todas as pessoas, né, que estão tendo melhor acesso em função de tudo isso que a gente está fazendo. E deixar o seu Instagram, o seu LinkedIn. Meu Instagram é Sérgio Mena Barreto, né, @Sérgio Mena Barreto. Também tô nessa vibe agora de publicar mensagens Eu positivas. assisti um vídeo seu sobre o tempo, sobre como usar o tempo. Precisamos usar melhor o nosso tempo. Eu gravei alguns vídeos, vai sair em breve aí novidades. Uma maneira também de deixar uma mensagem, né, positiva. Eu vou continuar escrevendo livros, né, e deixar uma mensagem aí para todo mundo. Muito obrigada, foi ótimo, viu? Obrigado, foi ótimo também. Obrigada a você pela audiência, pela companhia. Não vai embora sem se inscrever aqui no canal, sem seguir a Abradilan no Spotify, sem acompanhar a Abradilan nas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia. Eu te vejo no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.